Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar nosso estudo falando dos frutos do Espírito e nós vamos hoje falar sobre a fidelidade. Bom, a fidelidade ela é uma característica daquele que é fiel, né? Daquele que demonstra zelo, respeito por alguém. E a fidelidade ela é um dom de Deus para nós, né? E a Bíblia nos diz que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus, ela independe da nossa fidelidade. Então, mesmo nós não sendo fiéis com Deus, Deus é fiel conosco. Vamos ver o texto de 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então olha isso, Deus é fiel conosco, mesmo nós sendo infiéis, né? Muitas vezes o ser humano, ele depende da fidelidade do outro ser humano para ele ser fiel. Então se o outro for infiel comigo, eu sou infiel. E olha com Deus como que é. Deus, mesmo a gente sendo infiel com ele é fiel conosco. E a fidelidade, ela tem momentos que às vezes ela é uma atitude complicada de se ter, né? Mas nós temos que ter, mas as situações que às vezes não é uma escolha fácil, escolher ser fiel. Aqui em 1 Timóteo 1, diz assim, ó. 1 Timóteo 1, do 12 ao 14. Olha o que diz, olha o que Paulo fala. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, olha isso, olha esse texto. Paulo diz que mesmo ele sendo um perseguidor da igreja, né, mesmo ele sendo infiel, Deus o fortaleceu e o considerou fiel, designando para o ministério. Então, mesmo nós não sendo, como eu falei antes, mesmo nós não sendo fiéis, Deus é fiel conosco e Deus conhece o coração de todos nós. Ele conhecendo o coração de Paulo, ele quis transformá-lo e o tornar em uma pessoa fiel. É lindo esse texto. E como que nós podemos ser fiéis a Deus? Então eu destaquei aqui existem várias formas, mas 3 características de como nós podemos ser fiéis a Deus. A primeira é a gente reconhecer o propósito de Deus. Então, quando a gente vive pela fé, que Deus tem um propósito na nossa vida, a gente é fiel a Ele. Então, independente do que acontecer, independente da situação estar difícil ou não na nossa vida, nós somos fiéis a Ele porque nós acreditamos no propósito de Deus na nossa vida. Então, às vezes a gente está lutando, as coisas não estão dando certo, mas eu acredito no propósito de Deus na minha vida e com isso eu sigo fiel a Ele, independente das circunstâncias. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer esse propósito de Deus na nossa vida. A segunda é saber que Deus vê tudo. Tem um texto aqui em Provérbios 15:3 que diz assim, ó. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, a gente tem que ter a certeza de que os olhos de Deus estão em todo lugar, vendo tudo que nós estamos fazendo, vendo tanto os bons quanto os ruins. Então, por isso que devemos ser fiéis a Deus em todo momento. Às vezes uma pessoa ou outra pensa que eu vou ser fiel quando eu estou em público. E aí, quando ninguém está vendo, como que eu vou ser? Então, a gente não pode se esquecer que os olhos de Deus estão em todo lugar, vendo os bons e os maus.
E o terceiro ponto é depender tão somente de Deus, né? A partir do momento que a gente reconhece a nossa incapacidade, a nossa inferioridade diante de qualquer situação, nós reconhecemos que Deus, que nós somos totalmente dependentes de Deus. E com isso, com essa dependência de Deus, nós nos tornamos fiéis a Ele, porque nós sabemos que Ele tudo pode fazer, Ele tudo pode realizar, e nós não podemos nada. Então a nossa dependência tem que ser de Deus. Bom, então nós devemos ser fiéis a Deus em qualquer situação. Numa situação boa, numa situação ruim, numa situação em que todos veem, em uma situação que ninguém está vendo. Então, a todo momento a gente tem que ser incondicionalmente fiel a Deus. Tem um texto aqui de Lucas 16, fala assim, ó. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aqui está falando que se Deus pode confiar em nós no pouco, Ele também pode confiar em nós no muito, né? Aqui não está falando de Deus, está falando de um administrador infiel, né? Mas se Deus pode confiar em nós o pouco, Ele pode confiar em nós no muito. Se uma outra pessoa pode confiar em nós no pouco, Ele vai ver que pode confiar em nós no muito. Então, em todas as situações, nós devemos mostrar fidelidade. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo estudo. Um beijo, fiquem com Deus.